Então, dando continuidade, os termos mais comuns elaborados pelo escrivão no curso do processo são o termo de juntada, o termo de vista, o termo de conclusão e o termo de recebimento. O termo de juntada é um ato do escrivão que certifica o ingresso nos autos, no caderno processual, de uma petição ou de um documento. O termo de vista é um ato do escrivão que vai franquear o acesso dos autos a uma parte ou a ambas as partes para que elas possam se manifestar a respeito de um determinado evento processual. O termo de conclusão é um ato do escrivão que certifica o encaminhamento dos autos para o juiz para alguma deliberação, como por exemplo, para despachar ou para sentenciar. Já o termo de recebimento é um ato do escrivão que certifica o retorno dos autos para o cartório, para a secretaria, após uma vista ou após uma conclusão. Nós temos ainda uma outra modalidade de termo que se chama auto, no singular. Autos, no plural, representa o caderno processual, a representação física do processo. Auto, no singular, se constitui numa modalidade de termo sim, porém não é elaborado pelo escrivão. O auto ele é elaborado pelo oficial de justiça e ele tem como objetivo materializar a diligência judicial no cumprimento de um mandado, como por exemplo um auto de busca e apreensão. Nos atos do seu ofício, por exemplo, a emissão de um termo, de uma certidão, deve ocorrer a aposição de datas. Então é uma providência fundamental. A finalidade de aposição de datas nos atos de ofício do escrivão objetivam garantir a tempestividade na prática do ato processual. E eu vou explicar. Por exemplo, quando a citação do réu se dar por mandado cumprido por oficial de justiça, o prazo para que o réu possa oferecer a sua contestação vai começar a correr no primeiro dia útil seguinte ao da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Então o oficial de justiça vai, cita o réu, devolve uma via do mandado na qual consta a assinatura, o ciente do réu, acompanhado da certidão positiva de citação. Então esse mandado, juntamente com a certidão, é devolvido para o cartório e o cartório junta no processo. Então faça um termo de juntada. Então nesse termo de juntada consta a data, que vai representar o marco inicial do prazo para o oferecimento da contestação. Então no primeiro dia útil seguinte, começa a correr o prazo para o réu contestar os termos da ação proposta pelo autor. Outra coisa muito importante que temos que abordar também é que nos atos de ofício do escrivão, na prática dos seus atos de ofício, e as declarações manifestadas pelo escrivão, por representarem uma manifestação do próprio Estado, por serem inerentes a uma função estatal, elas gozam de fé pública. Então o escrivão ele tem fé pública nos seus atos de ofício, nas declarações por ele manifestadas. Então gera-se uma presunção, que é uma presunção juris tanto, uma presunção relativa de veracidade e autenticidade do ato praticado pelo escrivão. Porém, o escrivão ele não está acima da lei.
ele não está acima dos atos normativos que regulam o exercício da sua função. Então, os seus atos, suas manifestações, elas gozam de fé pública até que seja produzida uma prova, né, idônea, robusta, em sentido contrário. Então, a presunção é relativa. Ela pode ser vencida por prova em sentido contrário. Então, qualquer um que for prejudicado por um ato praticado pelo escrivão pode, né, denunciar a falsidade ao juiz. Se essa denúncia for dotada de seriedade, acompanhada de prova robusta, o juiz vai mandar pesquisar a falsidade. E uma vez constatada a falsidade, o escrivão ele pode ser punido disciplinarmente e até mesmo criminalmente, ok? Então, no próximo vídeo, nós veremos, né, as técnicas de captação das manifestações orais.